tudo bem? Vamos falar sobre prestador de serviço? Eu acho que esse é um tema bacana de se falar, de lembrar você, na verdade, que está aí da outra ponta, que você tecnicamente tem algum tipo de dúvida sobre prestador de serviço, sobre o CLT, para que lado você vai, qual a melhor alternativa, o que eu vou seguir, né, Augusto? Como que eu vou contratar quando você resolve trazer alguém para o quadro da sua empresa, para os prestadores de serviço? Vamos parar para pensar primeiro? Primeiro você tem que entender o que? Procure o escritório de contabilidade, isso mesmo, procure seu contador, se oriente antes de fazer qualquer tipo de contratação. Por quê? Porque isso é muito importante, porque a gente tem que entender qual vai ser a função desempenhada, qual é a atividade da sua empresa, e o contador ele vai conseguir te orientar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Vamos falar primeiro do CLT? É isso mesmo, você que está aí e você talvez... a gente tem um grande problema cultural no nosso país da experiência, né? Bom, a experiência é até 90 dias, certo? Podendo ser dividido em até 2 vezes. 30, 60, 45, 45, a gente pode fazer 60, 30, né? Te confunde um pouquinho, né? Mas ela pode ser dividida em 2 momentos, normalmente é 45 mais 45. Na experiência, esse trabalhador pode ser rompido esse contrato de trabalho nesse período, tá bom? Vai pagar, na verdade, a diferença, 50% dos dias restantes, então presta atenção nessa regrinha. Também tem uma regrinha que se você romper o contrato de trabalho na experiência, você vai ter que pagar a multa dos 40%. Se você deixa terminar no término do contrato de trabalho, você não paga essa multa porque terminou o término da experiência dele. A experiência ela serve para os dois lados entenderem se eles realmente vão se adaptar naquele processo de admissão. Se o colaborador ele gostou da empresa, do salário, da rotina, da função, de toda a rotina do dia a dia. E da empresa para verificar se realmente aquele colaborador ele vai corresponder com aquela vaga, na verdade, com aquela contratação. Se ele vai, na verdade, manter a regra de a cumprida da jornada de trabalho, se ele não vai dar nenhum problema durante esse processo de experiência. São vários requisitos, na verdade, que pode levar à aprovação desse trabalhador, desse colaborador e ele passar na experiência. Passou a experiência, ele passou essa fase toda, o contrato dele se torna por prazo indeterminado. É importante lembrar você que quando você contrata um funcionário, um colaborador, esse trabalhador tem que passar por exame admissional, isso mesmo. Então você tem que direcionar ele para o exame admissional para ver se ele está apto àquela função, àquela vaga. Então é muito importante você se atentar a essa questão também, tá? Não existe experiência sem registro em carteira, não existe experiência sem a formalização. Presta atenção nisso, porque se acontecer alguma coisa com esse trabalhador, a sua empresa é responsável e as consequências e as penalidades são muito grandes, tá bom? E também a sua empresa ela pode ter um problema na área trabalhista, tá bom? Então toma cuidado com isso, sempre se oriente no escritório de contabilidade, onde você tem a sua empresa tá, né? Para você não ter nenhum tipo de problema. Vamos falar sobre o prestador de serviço? O prestador de serviço, isso mesmo. O prestador de serviço nada mais é que ele não existe a subordinação, né? Tecnicamente direto é isso. Ele vai lá na sua empresa esporadicamente e ele vai prestar um serviço. Ou até pode existir, ter a sua rotina. Mas tem algumas profissões que ela pode cair direto, por exemplo, no profissional liberal, né? no prestador de serviço direto. Toma cuidado com isso porque se confunde muito. O que eu tento dar de exemplo se existe a subordinação, se tem funções que ela cai direto na CLT. Não existe, na verdade, essa questão que ele é prestador de serviço, ele fez um curso, não existe nenhum tipo de modalidade ou de curso, de informação, de declaração que aquele trabalhador ele deixe de ter os direitos de CLT, tá bom? Então presta atenção nisso. Eu vou sempre te orientar como um tema vago e a questão do prestador de serviço. O prestador de serviço normalmente ele é PJ, tá bom? Ele vai emitir nota fiscal para você. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, aquela pessoa que está fora da sua empresa. Vamos falar, por exemplo, um profissional na área de marketing, por exemplo. Ele vai, a empresa X, o tomador, contrata uma produção, um serviço e contrata esse terceiro
ele vai desempenhar essa função fora da empresa, ou até pode até acontecer dentro da empresa. E vai emitir nota fiscal, tem um contrato de prestação de serviço, tem a nota fiscal, fez a transferência, acabou aquilo. Olha só, não tem mais nenhum tipo de vínculo. Se você tem isso diário, né, isso constante, tem que tomar cuidado para não ser caracterizado CLT. A Justiça do Trabalho, ela pode entender que houve uma manobra aí e descaracterizar o prestador de serviço e converter tudo isso no CLT. Então é muito importante você tomar cuidado com as regras, com os e-mails, com o WhatsApp, para você não entrar nessa caracterização, né? Não se caracterizar CLT. Presta atenção, sempre pergunte, na verdade, para o seu contador, tá bom? O que está acontecendo, na forma que você trabalha, quais são as ordens, quais são, na verdade, os direcionamentos, para não cair na subordinação. Claro que a relação de trabalho da CLT tem outros requisitos, tá bom? Mas é muito importante isso. Presta atenção, toma cuidado com isso, tá bom? Porque você pode ter um grande problema lá na frente. Também tinha que falar de salário, né? Todo trabalhador, eu volto agora um pouco para a CLT. Todo trabalhador ele tem um sindicato, na verdade, que vai defender a categoria dele, que vai demonstrar, na verdade, o mínimo que ele deve receber daquela função, os benefícios que ali dentro daquela convenção ou do termo tem da convenção coletiva para ele receber, quais são as obrigações da empresa, né? O que se deve ser cumprido com esse trabalhador. Tem jornada de trabalho, hora extra, se tem auxílio creche, se tem um PLR, se tem alimentação, se vai ter a cesta básica, a jornada de trabalho, os direitos de folga. Tem vários requisitos ali dentro da convenção coletiva que vai demonstrar, tá bom? Para você, empresa, e você tem que seguir as regras. Toma cuidado, tá bom? Na verdade, com os descontos assistenciais, que demonstra lá se realmente está sendo descontado e repassando esses descontos para o sindicato, porque isso é muito importante, porque se não está acontecendo isso, a sua empresa ela é responsável, você empresário que vai ter que fazer esse pagamento, tá bom? Uma dica também é falar, né, pensar todos os benefícios que você pretende dar para esse colaborador. Bom, uma vez que você pensa em dar algum tipo de benefício para esse trabalhador, vamos imaginar, você quer dar algum tipo de adicional para ele, mensal, se você quer aumentar, ele não tem direito a cesta básica, você quer dar uma cesta básica, você quer dar alimentação, a partir do momento que você dá esse benefício para esse trabalhador, você, dependendo se virar uma rotina, isso se caracteriza um direito adquirido e você não pode tirar mais esses benefícios. Então toma cuidado com isso. Uma questão também, né? Eu vou falar uma dor, né? Quando você pensar em dar um reajuste de salário para esse trabalhador ou a função, eu preciso lembrar esses dois temas, na verdade, na hora de contratar um funcionário. Primeiro, quando você vai dar um salário para ele, automaticamente quando você registra esse trabalhador, esse é o salário dele. Você não pode recuar no registro desse salário, na verdade. Você não pode diminuir esse salário desse trabalhador. Do mesmo jeito quando você aumenta esse salário. Então você tem que entender que quando você aumentar o salário deste colaborador da sua empresa, você vai ter um efeito cascata, que quando, por exemplo, se vamos imaginar que o dissídio coletivo, o momento de avaliação da convenção, de ajuste do salário, é no mês de maio, tá bom? Se você dá o aumento para ele em abril, quando sair a convenção da data base dele em maio, você vai ter que reajustar de novo o salário dele. Augusto, mas eu já aumentei o salário dele agora em abril, não vou fazer isso. Não, você tem que fazer, é um direito dele. Porque o que acontece? Se esse trabalhador lá na frente ele entrar com uma ação trabalhista para receber essa diferença, ele vai ter todo esse direito. E aí acontece um efeito, eu vou falar um efeito cascata, né? Que na verdade vai dar reflexo no salário, no 13º, nas férias, no recolhimento do FGTS, vai impactar diretamente até mesmo na rescisão. Então você começa a ter que pagar tecnicamente a diferença, né? Você vai ter que pagar a diferença, então toma cuidado com isso. Então quando você aumentar salário de funcionário, você não pode voltar atrás, é um direito dele, tá bom? Função também é a mesma regra. A função, basicamente, quando ele concorda em mudar de função, aí sim você pode reverter isso. Mas tem que tomar cuidado, porque o colaborador ele tem que aceitar, ele tem que concordar isso, e isso tem que ser feito também por meio aditivo, né? Ou seja, na verdade você tem que ter um termo lá dele concordando, ele tem que concordar
com essas alterações, tá bom? De horário, de função, então presta atenção e toma cuidado com isso, tá bom? E eu falei do prestador, né? O prestador, eu sempre falo que ele é muito fácil se lidar com ele, porque olha só, esse tipo de característica do prestador de serviço é muito fácil, você contrata alguém por um período, ele prestou aquela prestação de serviço e você pagou por ele e acabou essa relação. Ele emitiu nota fiscal, ele vai seguir a vida dele, a sua empresa segue a vida dela e toca o barco. Toma cuidado com essa regra, né? Para você não confundir, esse prestador não virar ou não ser caracterizado como CLT, tá? Pode parecer que o prestador de serviço é uma coisa meio vaga, né? Porque, assim, tecnicamente, a Justiça do Trabalho ela vai verificar se houver qualquer tipo de problema nesse tipo de prestador de serviço, ela pode descaracterizar e entender que é uma CLT nata aí, né? Os direitos trabalhistas, férias, 13º, salário, recolhimento do FGTS, as multas que você deixa de cumprir, na verdade, as obrigações mensais e anuais, então isso pode ter um reflexo muito grande e pode até dar um problema de danos morais também, porque ele acabou tendo prejuízo. Bom, olha só, o vídeo de hoje foi sobre isso, tá bom? Mas antes de finalizar, eu vou pedir para você compartilhar os meus vídeos, se inscrever no meu canal, isso é muito importante, entrar no meu podcast, isso mesmo, lá no Spotify, Lawcast, tá bom? Entra lá, é bem rápido os áudios, tá bom? O Lawcast, eu vou te ajudar a pensar, tá bom? É isso. E aproveitando, é isso, me segue nas redes sociais e até o próximo tema.